Olá, uma ótima tarde para você. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Canal Aberto pela TV Poços. Desde já, muito obrigado pela sua sintonia. Você que está ligadinho na TV Poços, seja bem-vindo nesta programação. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2019. Estamos aqui para trazer a você muita informação, os acontecimentos também de Poços de Caldas e da região. Você já pode, com certeza, participar, porque a minha amiga Ivonete Dores está aqui do meu lado para atender você, ouvinte de Poços da região, seja lá, qual seja a forma que você estiver assistindo, pelo celular, pela TV, pelo computador, fique à vontade para participar. Boa tarde, Ivonete. Muito boa tarde, Matheus. Prazer estar aqui novamente no Canal Aberto. Que bom ter a sua companhia também. Você já pode ligar, sim, 3721-6955, também pelo WhatsApp, que é o 992-30-3040, ou participe através do e-mail canalaberto@tvpocos.com.br, e o Matheus vai apresentar a nossa convidada de hoje. Com certeza. A doutora Tânia Luiza, ela que está participando com a gente mais uma vez, sempre atendendo os nossos pedidos aqui. Vamos falar de diversas áreas do direito, advocacia. A doutora Tânia vai falar sobre o direito trabalhista, entre outras questões que vamos abordar neste programa de hoje. Doutora, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido e participar mais uma vez, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivonete. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Agradeço enormemente o convite e é uma oportunidade da gente poder levar um pouquinho, daquilo que a gente puder esclarecer para a população daqui de Poços. Principalmente a gente está aí, discutindo essa questão também, tramitando no Congresso a reforma da Previdência, então tem muita coisa para a gente falar, né? Tem bastante. O pessoal está com bastante dúvida, a gente também, quem também trabalha com o direito previdenciário hoje em dia está com interrogação o tempo todo do que vai ocorrer com essa reforma, mas a gente tenta debater os pontos principais e aquilo que a gente tem trazido, já nos últimos meses, com relação a essa PEC, essa proposta de emenda constitucional para a reforma previdenciária. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha como está a Avenida João Pinheiro, agora, ao vivo, as imagens que o Rosemir está colocando para a gente. Olha só, Avenida João Pinheiro, trânsito tranquilo até o momento. Um dia bonito em Poços de Caldas, e a gente vai direto também para as imagens de Poços de Caldas, lá do alto da Serra de São Domingos. Olha só que dia muito bonito em Poços de Caldas, o sol entre nuvens e a temperatura bem tranquila em Poços de Caldas, bem gostosa. Tomara que o dia continue assim, Imagens ao vivo para você dessa cidade maravilhosa que é Poços de Caldas. A gente vai para o intervalo bem rápido, viu? Só que antes eu quero falar para você da Quinta da Carne do Super Vale, que está com a gente toda semana trazendo promoções para você. O Super Vale, nosso parceiro, e tem a Quinta da Carne com muitas promoções. Peixe tipo bacalhau desfiado, R$ 26,90 o quilo. Linguiça suína suínco a granel, o quilo está R$ 7,95. Contra filé bovino friboi, o quilo está R$ 21,90. Pernil traseiro suíno sem osso, R$ 8,95 o quilo. Frango inteiro resfriado, R$ 4,99 o quilo. São algumas das ofertas para você da Quinta da Carne do Super Vale. Ofertas válidas para hoje ou enquanto durarem os estoques. Venda no varejo, Super Vale também com a gente aqui no programa Canal Aberto. Agora eu quero falar para você da nossa loja Moda e Casa. Atenção, você que está na Zona Sul, tem uma loja completa para atender você, viu? Uma loja para você e sua família. Estamos falando da nossa loja Moda e Casa. Lá, pessoal, você encontra calça jeans a partir de R$ 29,90, tapete Moscou por apenas R$ 99,90 e é tudo de bom para comprar na nossa loja Moda e Casa. Avenida Walter Danza, 85, lá no conjunto habitacional, com a direção do Geraldo. O Geraldo está do lado esquerdo do seu vídeo aí, ó. O Geraldo está comandando a nossa loja Moda e Casa lá no conjunto habitacional. Flor de Cedro também está com a gente aqui apoiando o nosso trabalho no programa Canal Aberto, especializada na fabricação e comercialização de móveis em madeira maciça e demolição. A Flor de Cedro Móveis tem o que você procura com excelente custo-benefício. Aproveite, hein? A promoção de toda a loja que também está em oferta. Até 30% de desconto em decoração e 15% em móveis. Desconto à vista ou valor da etiqueta em 12 vezes no cartão ou boleto bancário.
Flor de Cedro, onde fica, Matheus? Fica lá na Coronel Ernesto de Oliveira, 374, São João da Boa Vista. Você que precisa aí, quer decorar sua casa, o seu jardim, móveis de qualidade para você da Flor de Cedro. Intervalo bem rápido, a gente volta em instantes com muita informação para você que está acompanhando o programa Canal Aberto. Estamos de volta falando das 7 Eventos e Gastronomia. É o local ideal para sua festa, viu? Salão com capacidade para até 600 pessoas no mesmo ambiente. 7 Eventos e Gastronomia. A garantia do sucesso da sua festa com uma grande estrutura à sua disposição. Almoço com imensa variedade aos domingos. Fica no antigo Castelinho, lá no Campo das Aroeiras. Campo das Aroeiras, lá perto ali também do bairro Maria Imaculada. É bem facinho de achar, viu? Liga lá, fala com a Jane, 3721-4566. 3721-4566. Junto com a gente também Cirilos e Latidos Pet Shop. Você que precisa aí comprar acessórios, precisa cuidar do seu animalzinho de estimação, vá até Cirilos e Latidos, viu? Que oferece a mais completa linha de rações, medicamentos e acessórios para cães, gatos e outros animais. Atendimento personalizado com entrega a domicílio. Fica lá na rua Nossa Senhora Aparecida, 157, na Vila Nova, com fácil estacionamento. São os nossos parceiros aqui apoiando o programa Canal Aberto. A gente começa então essa entrevista com a doutora Tânia Luiza, que vai falar para a gente diversos temas aí da advocacia, do direito de modo geral, muitas dúvidas inclusive sobre a reforma da Previdência, que está em discussão, gerando muita polêmica no país. Doutora, acho que às vezes até o advogado trabalhista tem muita dúvida com essas alterações, com essas propostas de alteração da reforma, né? Com certeza, porque a gente tenta prestar alguns esclarecimentos, inclusive para os clientes da gente, né, que chega no escritório, tá todo mundo apavorado. A gente vê a população sem saber para que lado correr. Olha, estou perto de me aposentar, estou dentro de um período já que eu poderia estar me aposentando, mas o valor do benefício ainda não é tão satisfatório. Mas o que eu faço? Eu aposento, vai ter reforma, não vai ter reforma? O que a gente está observando é que o governo vai tentar fazer de todas as formas passar, né, esse projeto. Só que ela é uma proposta de emenda constitucional, então a votação de quórum, né, tanto na Casa Legislativa quanto no Senado, tem que ser majoritária, tem que ter uma votação muito forte, né, com bastante apoio de todos os a Câmara, Senado e tudo mais. E a gente tem visto que o governo tem se enfraquecido, pelo menos por enquanto, nas últimas 2 semanas tem se observado que tem perdido um pouco a força em relação ao diálogo a essa reforma previdenciária. Até então havia um apoio muito grande, víamos, né, que havia uma grande levante no sentido de fazer apoio a essa reforma. E agora a gente começa a observar que já começaram-se a falar em abrir mão da questão do BPC, que é o benefício de amparo assistencial, que ele sairia aquela proposta, que o trabalhador rural também não entraria na reforma. Então começaram a falar já de coisas que alterariam o texto originário da PEC, que foi divulgada em fevereiro de 2019 agora, né? Esse texto da PEC, ele é um texto de 60 laudas, tem previsões para todos os lados: político, população geral, professor, policial militar, força armada, todo mundo estaria entrando na reforma pela proposta dessa PEC. A gente não sabe se o governo vai ter força para fazer com que isso realmente se implemente. Doutora, essa reforma da Previdência seria a solução para um país melhor, para essa retração econômica que a gente está vivendo? Não somente, né? A gente precisa sim de uma reforma na Previdência? Precisa, mas não essa. Isso é um diálogo que a gente tem debatido bastante. A reforma previdenciária, ela se faz necessária porque a gente teve uma mudança na pirâmide demográfica do Brasil. Hoje a gente tem uma população jovem menor com maior número de idosos. Então as pessoas que entram para fomentar, né, para contribuir com a Previdência, têm um número reduzido. Hoje a gente tem menos jovens na ativa e como profissionais contribuintes da Previdência e mais aposentados recebendo benefício. E como a gente vigora pelo sistema de repartição, a classe jovem contribui para que o idoso consiga receber. E nós estamos chegando num ponto em que o que o jovem contribui não é suficiente para manter o sistema. E o governo tem que acabar injetando dinheiro para que as aposentadorias sejam garantidas.
Precisa, então, de reforma? Precisa, mas não é essa. Não é essa que coloque tanto a população numa situação de pendura com relação à Previdência. Porque se fala, por exemplo, do sistema de capitalização, né, que daí substituiria essa repartição, onde todo mundo contribui para todo mundo, você passaria a contribuir você próprio para a sua Previdência. Nos sistemas políticos onde já existe esse sistema de capitalização, o número de suicídios de idosos praticamente dobrou. Por quê? Fome, necessidade. A pessoa, se ela tiver que fazer capitalização da própria Previdência, ela não vai contribuir o suficiente para ter uma renda mínima no futuro. Isso é fato, isso é da população, é próprio do ser humano. A gente tem necessidades mais emergentes. Se eu tiver uma conta de água de R$300 para pagar e tiver que pagar R$300 para o INSS, eu vou pagar minha conta de água porque eu preciso dela naquele momento para sobreviver. Então, esse sistema de capitalização, nós não estamos preparados para ele, por exemplo, né, que é uma das propostas dessa reforma. O que eles tentam defender é que não entraria a capitalização pura, haveria uma mistura com a repartição. Ainda assim, haveria uma perda do poder econômico da aposentadoria. Sobre equilibrar a Previdência, há estudos bastante claros que dizem que se você aumentar 5 anos no tempo de contribuição do homem, 5 anos no tempo de contribuição da mulher, 5 anos na idade, né, no caso da aposentadoria por idade, você já traz um equilíbrio atuarial que poderia trazer a reforma passo a passo, paulatina. Essa reforma que é proposta hoje, se a gente fosse observar, ela teria que ter sido proposta há ao menos 20 anos. Que aí sim, a gente teria vindo gradativamente adaptando a população para chegar num ponto em que todo mundo tivesse uma educação previdenciária e estivesse preparado para uma aposentadoria futura. E não simplesmente, dentro de um período de 6 meses de governo, você querer imputar e embutir que essa reforma tenha que vigorar, como está vindo o anúncio atual. Né? Que a ideia do governo é aprovar essa proposta até o mês de junho. Onete, alguma pergunta? Temos sim já, Matheus. A Janaína participa aqui com a gente e pergunta à doutora Tânia se ela acredita que essa proposta então será aprovada este ano mesmo, né? Ela acabou de responder. E por que querem começar mexendo no dinheiro de quem menos possui? Ela comenta aqui, aquelas pessoas que só recebem um salário, né, como contribuição, porque não dão exemplo começando lá de cima. Bom, Janaína, a proposta, né, isso aí a gente fala porque é o que está no papel, é o que tem na PEC, né? Ela prevê que entre também as outras categorias. Inclusive, eles têm um chavão, né, para poder divulgar essa proposta da Previdência, de que quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Não vimos muito bem isso ainda não. Mas que tem, né, na proposta a previsão de que os políticos, de que grandes salários, magistrados, servidores públicos, todos entrariam também nessa reforma de Previdência e todos estariam sujeitos às novas regras. Só que aí o detalhe que pega. Quem já recebe grande salário vai continuar recebendo grande salário. Não vai ter corte, não vai ter nada. A incidência é daqui para frente. Então é isso que a população vai ter que meio que se adaptar. A gente exige, né, que haja um tratamento igualitário para todos, mas é algo que vai ser pro futuro. Não vai garantido por lei, inclusive, né? Exatamente. Então é uma coisa que não vai andar para trás. Não adianta a gente reclamar do político lá que ganha 40, 50 mil reais de aposentadoria, porque ele vai continuar com o benefício que ele já tem por direito adquirido. Assim como a gente pede o nosso direito adquirido, né, caso você esteja próximo de se aposentar ou já se encontra aposentado, você quer a manutenção do seu benefício, eles também vão pleitear por isso. A proposta, então, prevê, né, que vá ser pego todos os tipos de categorias. A gente só não sabe ainda de que forma que eles vão implementar. Sobre acreditar que vai ser votado até junho, eu acredito sim. Tanto que hoje eu vi uma notícia pela manhã, assistindo pelo Jornal da Manhã, em que eles já estavam comentando que eles querem adiantar a CCJ, né, que é a que está avaliando se o texto da reforma é constitucional. Eles querem antecipar para que já tenha a leitura do relatório, já se diga se aquilo é ou não é constitucional para levar para votação. Então isso é uma das coisas que eles já estão tentando adiantar. Eu acho que o importante é as pessoas também terem calma, né? Porque muito, a senhora acabou de falar também, fica esse desespero, essa preocupação, e às vezes é uma questão que pode até ajudar de certa forma, pode contribuir para a pessoa que vai aposentar daqui a pouco, sim, jovens que vão se aposentar no futuro. Então acho que o importante é ter calma e aguardar como será desenvolvido, como será feita essa manobra lá em Brasília. Né? Exatamente, eu acho que a gente tem que ficar só atento. Por exemplo, a proposta da reforma, ela vê regras de transição, tem previsão de regras de transição. Então, se você estiver próximo da sua aposentadoria, vão ter regras que vão te albergar, para que você se segure ali. É que a regra de transição, ela está com um período muito curto, ela não ultrapassa 12 anos. Então, para quem estiver ali muito próximo da aposentadoria, vai estar garantido. Quem não tiver, realmente já vai entrar para a regra nova.
Mas ainda assim a gente não tem como dar certeza, por exemplo, que está na hora de entrar com o pedido de aposentadoria. É hora de se aguardar, ficar atento, viu que está caminhando, viu que vai ter algum tipo de prejuízo, que não vai se integrar ali nessa regra de transição e tem outros meios para conseguir aposentar, a pessoa pode entrar com requerimento. Só não compensa achar que vale tudo. Por exemplo, eu estou com 64 anos, o homem, né, eu tenho direito de aposentar por idade, eu já vou correr e entrar com pedido. Você não estabeleceu o requisito ainda, não chegou na regra, então tem que ir devagar. Não adianta assoberbar o INSS com solicitações que não vão ser atendidas. A não ser que seja por tempo de contribuição. Ou né? por tempo de contribuição. Se for tempo de contribuição, no caso do homem, ele aposenta aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30. Né? Na aposentadoria por idade, a mulher com 60 anos de idade aposenta e 15 anos de recolhimento. E o homem 65 anos e 15 anos de recolhimento. A proposta da reforma é extinguir, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então não se aposentaria mais, né, por essas modalidades de 35 e 30 anos de contribuição. E a aposentadoria só se daria pela idade. Então a mulher aos 62 anos de idade e 20 anos de recolhimento. E o homem 65 anos de idade e 20 anos de recolhimento. Então aumentaria ali 5 anos na contribuição também. E no caso da mulher aumentaria 2 anos, né, da idade que é prevista atualmente. A gente espera que o país mude, né? A situação que está, mais de 13 milhões de desempregados. E o desemprego também podemos dizer que é uma arma também para a pessoa que pretende no futuro se aposentar, todos querem se aposentar, Sim. né? E acaba atrapalhando um pouco também, tem essa questão, né, doutora, que dificulta bastante, né? Bastante, porque o que já tem ocorrido... se acabar o tempo de contribuição, né? Exato, porque o que tem ocorrido? Estão se fazendo manobras de todas as formas para que diminua o custo de se ter um empregado dentro de uma empresa. Então a gente já teve recentemente a reforma trabalhista foi um severo golpe em relação a todos os empregados, deu um fortalecimento muito grande para a relação do empregador. A terceirização é um exemplo. Então a gente vê que a formalização, né, do contrato de trabalho, que é a assinatura de carteira, ela diminuiu já muito. E você esperar que o próprio trabalhador vá retirar a contribuição dele para o INSS, ainda é prematuro. Nós não temos educação previdenciária. É isso que a gente sempre bate na tecla. As pessoas não estão preparadas para a sua aposentadoria e não se preparam para ela, só se preparam quando está chegando na época de aposentar. Aí a hora que vai tentar a aposentadoria não consegue, porque já não tem tempo de contribuição, já não consegue fazer nada. Então a população ela tem que começar a se melhorar, que é no sentido de lembrar, ainda que você esteja trabalhando sem contrato em carteira, não tem o recolhimento obrigatório do INSS, tira um carnê, contribui, faz a sua parte, recolhe a contribuição. Porque dependendo da situação, você não tem qualidade segurada para uma aposentadoria por invalidez, para um auxílio-doença, um salário maternidade, né, para algo que alguém precise, um auxílio-reclusão, no caso de alguma prisão. Então, tudo isso a gente tem que colocar em cabeça. Se não contribui, não tem direito. A Previdência não está ali para atender todas as situações. Não é um órgão de assistencialismo. Realmente ele atende quem contribui. Tem benefício que dispensa a contribuição? Temos. O LOAS, que é um amparo assistencial ao idoso ou portador de deficiência. Mas ele é eu até já costumo falar por aqui, é uma íngua de benefício, porque ele é difícil de ser dado. Quando ele é concedido, há uma fiscalização por parte do INSS que a qualquer momento determina o cancelamento desse benefício e a pessoa, inclusive, sofre um processo para ter que devolver esse benefício. Não compensa. Então é só na situação em que realmente não tenha outra saída que você joga para o LOAS, que aí é 65 anos de idade o idoso, né? Portador de deficiência física ou mental e que comprove que ele vive em condição de miserabilidade. Então, se o INSS, por algum critério, entender que aquela miserabilidade deixou de existir, ele te corta esse benefício. Além dele ser só um auxílio, né, um custo-benefício que o governo te presta, ele não te dá direito a 13º, não vira em pensão por morte. Então, não compensa ficar nessa expectativa. Falar, nunca vou contribuir para o INSS, quando eu chegar na idade eu pego um LOAS para mim. Não compensa. O LOAS ele é um benefício chato, ele é um benefício problemático, ele costuma dar problema. Então, a gente tem que aprender isso. Contribuir, fazer recolhimento para o INSS, por mais duro que seja ouvir isso. Ivonete. Olha, nós temos aqui um elogio para a doutora Tânia, dizendo que é uma gratidão imensa tê-la aqui no programa, viu? Obrigada. Tirando todas as dúvidas, realmente. E tá aí na sua tela, né, nosso WhatsApp, para você participar também, tirar suas dúvidas. E nós temos notícias boas também por aqui, né? Uma rua lá no conjunto habitacional, né, que estava bem complicada, cheia de buracos, e agora o Vanderlei está aqui escrevendo para a gente, agradecendo, porque já estiveram lá no local, olha como estava antes, né? E a gente pode observar que alguns locais já foram
tampados os buracos. São Sebastião, né? Exatamente, lá no São Sebastião. Ele está aqui agradecendo e, claro, aguardando que os demais buracos também sejam tampados, né? Ele diz que estamos de olho, agradecemos aqui ao Canal Aberto. O ônibus também passa naquele local, bem como outros veículos de grande porte, né? O trânsito ali é bastante pesado. Então, é na rua Joaquim Pereira Filho. Ele está aqui agradecendo, tá bom? Vanderlei, muito obrigada aí pela sua participação. Muito obrigado, Vanderlei, por mandar a sua sugestão para a gente aqui, sua reivindicação. A gente ressalta também esse trabalho que a gente faz de utilidade pública, né? Para atender os nossos telespectadores. Às vezes um morador que tem muita dificuldade de ter acesso ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, e esse trabalho também que a TV Postos faz, fundamental, de ser essa ponte entre o cidadão e o poder público, Poder Executivo, Legislativo, Prefeitura, Câmara Municipal, na resolução de problemas. Então a gente está aqui para atender você. Tem algum problema no seu bairro, algum problema na sua rua, fique à vontade, manda para a gente no WhatsApp, que a Ivonete acabou de divulgar, que nós vamos cobrar sim, Prefeitura, vamos cobrar a quem é de responsabilidade para resolver esses problemas. Parabéns, a gente agradece ao setor de obras e projetos aí da Prefeitura que resolveu esse problema lá no São Sebastião. É uma via que realmente tem um fluxo intenso de veículos, muitos pedestres passam por ela, ônibus de transporte coletivo, ônibus que fazem transporte de funcionários de empresas de Poços de Caldas e, sem dúvida, a gente parabeniza por essa iniciativa. Vamos ver como é que está João Pinheiro, Osemir? Para a gente até mostrar para os nossos telespectadores como está essa via importante aqui do centro de Poços de Caldas. Você que está saindo para o almoço, você que está voltando para o seu trabalho, a Avenida João Pinheiro está tranquila no momento, a ciclovia também, o pessoal está almoçando agora, não quer saber de caminhar não, né? Então a João Pinheiro muito tranquila e o Alto da Serra de São Domingos. Está chovendo em algum bairro da cidade? Vamos dar uma olhadinha? Imagens ao vivo também lá do alto da Serra de São Domingos, tranquilo em Poços de Caldas no momento, tempinho bem gostoso, sol entre nuvens, a gente continua sem chuva em Poços de Caldas. Vamos para o intervalo, só que antes eu quero falar para você da Uniparts, que também está junto com a gente, com tudo, viu? Vários acessórios para o seu carro e uma linha completa também aí, que é considerada a casa do funileiro de Poços de Caldas, região, a Unipart. Você encontra sempre o melhor preço em capô, para-choque, paralamas, lanternas, faróis, linha completa de acessórios. E agora a Uniparts instala calhas, retrovisores, lanternas e lâmpadas. Uniparts fica lá na Avenida José Remígio Prézia, 735, pertinho do Pampa Churrascaria. Frimer, você, final de semana está chegando? Quer fazer um churrasquinho na sua casa aí? Vá até a Casa de Carnes Frimer, aqui em Poços de Caldas, onde você encontra produtos fresquinhos diariamente. São mais de 30 anos de tradição, não são 30 dias, 30 meses, 30 anos de tradição. Frimer, Rua Santa Catarina, 45, pertinho do Mercado Municipal. O intervalo bem rápido, a gente volta daqui a pouco com outras informações para você. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre a aposentadoria, sobre alguma outra área do direito, a área civil também, a doutora também trabalha. Quais as outras áreas, doutora? Lá no escritório é civil, trabalhista e previdenciário. Então, se você tem alguma dúvida nessas áreas, pode mandar a pergunta para a gente, né, Ivonete? A Ivonete que vai divulgar para a gente o WhatsApp mais uma vez. É 3721-6955, o telefone aqui da TV. E você pode também ligar no WhatsApp, que está aí na sua tela, que é o 992303040. E ainda temos o e-mail, canalaberto@tvpocos.com.br. É um programa construído com você. Sem a sua participação seria muito complicado a gente levar o nosso trabalho, porque a gente conta sempre com a audiência muito forte da TV Poços em Poços de Caldas e também na região. Rapidinho intervalo, hein? Esconde o controle, não troca de canal, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta na sua tela Raia 96. Você precisa conhecer, viu? Natação e hidroginástica para você e sua família, além de piscinas cobertas aí com água aquecida. Atendimento de segunda a quinta, das 7 da manhã às 11 e também das 4 às 10 da noite. Rua Lázaro Antônio Maretti, 96, Campos Elíseos, Raia 96.
Quero falar também da Marmoraria Contorno, participando também, incentivando o programa Canal Aberto. Lá você encontra tudo, viu, que você precisa para acabamento da sua obra, decoração do seu jardim, viu? Tem o que há de melhor em granito, mármore e pedras decorativas em geral. Na Marmoraria Contorno tem belíssimas opções também de móveis em ardósia. Isso mesmo, Marmoraria Contorno, pertinho do Hospital Santa Lúcia, com a direção do grande Sebastião, nosso amigo Sebastião. Ô Sebastião, boa tarde para você e para toda a sua equipe aí, sempre trabalhando bastante para atender os nossos aí telespectadores de Poços de Caldas e também da região. O telefone na tela, ó, 37, deixa eu voltar aqui. O telefone estava na tela, volta aí para mim, Rosemir. O telefone não está aqui no papel, mas daqui a pouco vai aparecer na sua tela aí, ó. 3712-8011, 3713-1565 e tem um celular também que você pode participar e com certeza comprar pedras decorativas, ardósia, entre outros produtos aí excelentes. Estamos de volta, sempre contando com a sua participação, você que acompanha a nossa programação, e a gente fala agora de alguns acontecimentos em Poços de Caldas, também da região. Essa semana teve a audiência, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, e um dos assuntos discutidos aí está a proibição do serviço de charrete em Poços de Caldas e outros temas também que você acompanha agora na reportagem. A revisão dos valores dos carnês do IPTU de contribuintes de Poços de Caldas também foi assunto na Câmara Municipal. A oposição pede informações sobre os valores. Quero saber como é que fica o cálculo do ITBI anterior, como é que fica o cálculo desse ITBI agora, né? E ainda tem essa questão da descoberta, né, da identificação de uma forma equivocada de reajuste do IPTU, que é a utilização do IGPM de novembro, que não é invenção dessa administração, vem errada há muito tempo. Mas como esse IPTU deu muita confusão, exigiu de nós muita dedicação, muito estudo, nós acabamos descobrindo que isso também está errado. Então isso também precisa ser corrigido, porque parece que é pouco, mas a rigor daquilo que se pretende arrecadar a mais pelo reajuste, o aumento de 43%. Então, tudo isso tem impacto na economia do município, no comércio, na indústria, enfim. Então, nós precisamos realmente ter uma posição mais definitiva e formal da administração municipal. O líder do Executivo na Câmara, vereador Antônio Carlos Pereira, pediu para que o requerimento passasse por uma manutenção e o conteúdo foi adiado. O Executivo atende a Câmara de Poços de Caldas. Nós, da base de apoio ao prefeito, estivemos ontem e nesta terça-feira também no gabinete, conversando com o prefeito, com a sua assessoria, pedindo providências nesse sentido, porque o IPTU causou um impacto negativo entre a população de Poços de Caldas e agora eu acredito que o prefeito tomou a decisão certa de fazer a revisão e voltar atrás em pontos que a população não estava concordando de forma alguma. Outro assunto discutido na sessão foi um anteprojeto de lei apresentado que pede a proibição do uso de carroças e charretes em Poços de Caldas. Entre os parlamentares contra a atividade no município está o vereador Gustavo Bonafé. Atendendo aí a uma requisição antiga da população, que vem constantemente nos cobrando e participando ativamente dessa discussão. Acho que é importante deixar claro que é um projeto que ele está em construção, ele tem o cuidado de tratar de uma transição dos profissionais, né? A gente não vem aqui para causar de uma hora para outra e deixar as famílias que vivem nessa atividade à mercê, né? Mas a gente quer ao mesmo tempo uma postura dos gestores públicos um pouco mais intensa e incisiva no momento em que a causa animal ganha cada vez mais espaço e vários avanços nesse sentido são dados em outros municípios, não só do Brasil, mas como fora. O serviço de charrete em Poços é centenário. Ainda segundo o vereador, é preciso que um estudo seja feito para não prejudicar a cidade, bem como as famílias que dependem da atividade. A gente quer exatamente ouvir a população e os interessados nisso para a gente construir junto essas alternativas. Então a gente tem vários municípios que fizeram proposições, né, de mudanças desse tipo de serviço, mas sem perder o serviço, né, você muda a forma como você entrega. Então a gente vai abrir um canal específico na Câmara Municipal para ouvir a população e todos os interessados para que
que as pessoas possam enviar suas sugestões e a gente possa coletivamente criar uma situação de ganha-ganha-ganha. Ganha o poder público, ganha a população e ganha esses profissionais. Então tá aí uma questão que a gente está acompanhando. Hoje a gente vai, inclusive no jornalismo da TV Posse, repercutir ainda mais esse assunto, conversar com a Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal do nosso município. Inclusive quero até comentar com a doutora Tânia. São várias questões, né, doutora? Aproveitando que a senhora está aqui participando com a gente, importante destacar também até o direito trabalhista que esses profissionais têm, direitos que devem ser reservados. Né? Essa questão da charrete é uma coisa que realmente acho que ninguém mais suporta, né, ver animais sofrendo na cidade inteira com o uso nessa tração, mas também a gente tem o direito das pessoas que trabalham com as charretes, que também não podem ser simplesmente lançados à própria sorte. Né? Isso vai ter que prever para todos os lados. Tem que ter sim, eu sou da opinião que animal não tem mais por que estar sendo utilizado dessa forma, não para esse tipo de atividade. Eu acho que a gente já passou dessa fase faz tempo, mas a gente tem que lembrar daqueles cidadãos que sobrevivem disso. Não podemos simplesmente lançá-los à própria sorte, tirar o direito deles de recebimento de remuneração a partir do trabalho que eles exercem há tanto tempo, né? Com certeza. Ivonete, alguma pergunta para a doutora Tânia? Temos sim, viu? Temos aqui a Arlete dizendo que tem um irmão deficiente, morava com a mãe. A mãe recebia a pensão, né, de morte e o pai, da morte do pai, e era também aposentada. Porém, há 11 meses ela faleceu. O irmão recebia então um benefício por invalidez e há 3 anos não recebe mais. Ela gostaria de saber, né, por que o INSS demora, por que esse benefício foi retirado, onde ela pode ir? Bom, Arlete, pegando assim um assunto, né, solto, sem ter muita noção de tudo o que aconteceu, porque a gente tem que ter mais informações para prestar orientação, mas o que ocorre? No caso do seu irmão, né, por mais que a sua mãe recebesse aposentadoria e pensão por morte, ele, por ter uma invalidez, ele não demonstrou a condição de dependente financeira da sua mãe para recebimento dos benefícios que ela deixou quando ela faleceu. Por que isso? Ele já tinha uma renda própria, né? Por menor que seja, se ele já é aposentado por invalidez e ainda que vivesse com a sua mãe, que recebia benefícios, ele não deve ter demonstrado a condição de dependente financeiro, ainda que portador de deficiência. Então, seria mais ou menos essa a visão inicial que eu teria desse assunto. Sobre o benefício dele ter sido cortado, talvez ele tenha sido vítima, né, dessa lei de pente fino, que a partir de janeiro de 2019 chamou todos os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para uma reavaliação, se não todos, mas aqueles que ensejavam a uma reavaliação para ver se as condições da concessão inicial do benefício permaneciam, e provavelmente o dele deve ter entrado nessa questão do pente fino. E está demorando bastante mesmo. O INSS está demorando muito para dar retorno a respeito de pedidos de benefício. As pessoas estão até estranhando, porque entram com a solicitação, passam-se 6 meses, 7 meses, 8 meses, não tem retorno. É o normal, né? Se a gente pode falar que isso é normal, mas é o que tem ocorrido na Agência da Previdência. O que eles têm dado de justificativa é que aumentaram muito os requerimentos administrativos, principalmente por conta desse problema com a reforma que está em vias de ir ou não, e diminuição de capacidade de mão de obra deles, porque teve muito funcionário que aposentou, que saiu para inatividade. Então, mas tem demorado demais as respostas do INSS, isso é uma realidade que todo mundo está enfrentando. Mais perguntas, Ivonete? Temos sim, nós temos também a participação do Edvilson. Ele diz que, na opinião dele, o auxílio reclusão não deveria existir. Deveria existir sim para a família da vítima. Ele quer ouvir a opinião da doutora Tânia. Bom, Edvilson, eu nesse ponto eu sou coração de mãe com relação ao auxílio reclusão, tá? Porque o que acontece? A pena, ela não passa do preso, né? Então, se eu cometi um crime, a minha filha não pode ser penalizada por conta do crime que eu cometi. E o auxílio reclusão, ele tem essa visão, porque o auxílio reclusão, ele não é um benefício que vai para o preso, ele vai para os dependentes dele. Então, vai ou para a esposa, ou para os filhos, para aquela pessoa que tem a dependência com o preso, que se encontrava filiado e contribuindo para o INSS. Com o pente fino, inclusive, de janeiro, alterou as regras do auxílio reclusão e você precisa fazer a comprovação de 2 anos de contribuição para o INSS para garantir direito ao auxílio reclusão. Então, a minha opinião pessoal, o auxílio reclusão, ele não é do preso, ele é um benefício que ele é pago para o dependente do preso. A pena, ela não ultrapassa a pessoa do criminoso ou da pessoa apenada, então a pessoa não pode sofrer, né, uma penalidade por conta de um crime que a outra pessoa cometeu.
E no caso da vítima, a gente tem que fazer aquela ponderação. Se for um homicídio e vier a falecer, tem o direito à pensão por morte, tem direito ao auxílio reclusão e aposentadoria por invalidez. Eu sei que parece meio feio falar dessa forma, mas é a realidade da lei. Eu não posso simplesmente fechar os olhos para o dependente daquela pessoa que veio a cometer um crime, né? Até porque o auxílio reclusão não é um benefício dado a qualquer ou todo preso que vai preso. É aquela pessoa que se encontrava contribuindo para o INSS que vai dar o direito à instituição desse benefício. Então, a minha visão é de coração de mãe. Eu não posso imaginar que eu cometendo um crime, a minha filha tenha que pagar no meu lugar. Se ela é minha dependente, eu tiver contribuição, ela tem o direito de recebimento desse auxílio reclusão. Suponhamos que você que participou com a gente, está na sua casa, com a sua família, vem um ladrão, quer roubar tudo que você tem, às vezes é o pouco que você tem, você perde a cabeça, fica nervoso, comete um crime, vai preso. E sua família, como vai ficar? Acho que é isso que a doutora isso que a doutora explicou para a gente aqui. Então a família não pode ser também penalizada por algo que não tem culpa. Se o pai de família, se a mãe cometeu algum crime, as crianças, os dependentes não podem ser prejudicados também, né, doutora? Exatamente. Acho que isso a gente precisa destacar. Né? A gente tem que ter um pouquinho mais de coração humanitário. O brasileiro, tá difícil ter, né, doutora, está perdendo. País, né? O brasileiro está perdendo muito disso. A gente está com essa ira nos olhos e achando normal um carro branco no Rio de Janeiro tomar 8 tiros de fuzil. Ah, mas é normal, porque pelo menos 80 tiros de fuzil. E eu achar que isso é normal, pelo menos a polícia está agindo. Gente, são 80 tiros de fuzil. Né? Se você quer reprimir um crime, atira 2, um em cada pneu e para o carro. Agora, você atirar contra o vidro, contra as pessoas que estão dentro do carro, e a gente começar a achar normal, que é porque pelo menos está matando bandido, a gente está perdendo a humanidade. Esse negócio não está ficando bom. É aquela história, a gente tem medo de andar na rua, porque as pessoas estão num discurso de ódio tão grande, é um discurso tão forte de que tudo vale, desde que eu respeite o meu direito, e a gente não sabe qual é o nosso direito, sem respeitar o direito do outro. Eu acho que a gente precisa começar a melhorar de novo, porque a gente estava indo bem, parece que estamos chegando num ponto realmente de uma revolução nesse ano, mas uma revolução para uma coisa péssima, uma coisa horrível, porque a gente prefere olhar o nosso direito, não pensar no direito do outro, e tudo vale a pena desde que o meu interesse esteja sido atendido. A gente precisa melhorar muito nisso. Aquilo, né? O seu direito termina onde começa do outro. Exatamente. Né? Doutora, você comentou agora há pouco sobre a questão do pente fino, né, do auxílio, reclusão, entre outros pente finos também que estão acontecendo, porque Bolsa Família, por exemplo, foi citado no começo do governo Jair Bolsonaro, porque muitas pessoas recebem e não precisam. Exatamente. E, infelizmente, a gente vê isso muito, né, na mídia brasileira, porque a gente percebe que o problema está muito além da corrupção política em Brasília. Infelizmente, isso é corriqueiro no nosso país, né? Exato. Precisa fazer esse pente fino mesmo, porque muitas pessoas que se aproveitam nas custas de outras pessoas. Né? Matheus, é o problema maior que a gente verifica, né, na nossa sociedade. A mini corrupção vale. Então, se eu for ali no INSS, contar uma história, disser que eu estou doente, isso, aquilo, criar uma situação para eu conseguir um benefício, ok. Ah, mas aí não pode um político lá em cima colocar a mão numa merenda escolar. Peraí, a nossa corrupção também tem peso. Então, o que tem ocorrido nessa questão, por exemplo, né, do auxílio doença e reclusão e aposentadoria por invalidez, é que 80% dos benefícios que foram chamados para reavaliação foram cortados. E vou te ser muito honesta, já vi vários casos desses que foram cortados. Nada além do devido. Foi realmente cortado porque era necessário. Porque tinham pessoas que não se encontravam mais em condição de incapacidade e possuem incapacidade de estar trabalhando que tiveram os benefícios cortados. Tem injustiça também? Tem. Vamos ser honestos que tem sim. Tem situações em que não era para a pessoa ter recebido alta médica previdenciária de forma alguma e o benefício foi cortado. Aí você vai procurar o Poder Judiciário para poder apaziguar essa situação. Só que o brasileiro, infelizmente, nós nos acostumamos com as mini corrupções. Ah, eu não tenho direito ao salário, família, nada, mas eu dou um jeitinho e recebo. Vou lá e converso com alguém e pego. A gente precisa parar com isso, porque é isso que quebra também o nosso país. Né? A gente chegou num sistema de previdência que está tão falido, exatamente, não é óbvio, a aposentadoria do Zé da esquina de um salário é o que deu ao rombo na previdência? Não, não foi. Foram acúmulos dos Joãos da esquina também. E também o governo, né, os políticos que meteram a mão, quem fez prática de corrupção,
Temos diversos funcionários públicos que são averiguados por conta de má conduta no trabalho, inclusive de concessão de benefício. Então, a gente tem que melhorar a partir de nós. É uma das coisas que a gente tem que colocar em mente. Se eu for melhor, às vezes eu não estou modificando o mundo inteiro, mas eu estou modificando o meu mundo. Então, se eu tiver pelo menos ciente de quais são os meus direitos, praticar as minhas condutas dentro daquilo que é determinado por lei e regramento moral, a gente teria menos problemas, com certeza. E é por isso que a gente precisa ver se a gente melhora um pouquinho, porque essa visão que a gente está perdendo do humanitário, do legal, do moral, é o que tem prejudicado tanto a nossa população, que tem chegado ao ponto da gente ver tanta tragédia, tanta coisa horrível acontecendo. Voltamos para o Rio de Janeiro de novo. Um estado que se encontra completamente falido, uma cidade que já não tem condições mais de se manter. Quantas pessoas morreram por causa de uma chuva nesse início de semana? Por quê? Falta de investimento em segurança, em saúde, em tudo, porque não tem dinheiro no estado. Tamanho foi o rombo que o estado sofreu. Então é tudo isso que a gente tem que colocar em mente também. Né? Tem que saber, a gente tem que saber dosar aonde é que a gente vai apertar a pílula. Não adianta, por exemplo, que eu acabei de comentar, eu querer penalizar uma criança, filha de alguém que cometeu algum crime, por conta de um auxílio reclusão e achar que aquela pessoa não tem direito ao benefício porque o auxílio reclusão deveria só ir para a vítima. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. A lei ela tem os motivos dela para proteger determinadas categorias. Né? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo e a gente não vê esse dinheiro voltando para saúde, educação, infraestrutura. Por isso que a reforma da Previdência ela não deveria estar caminhando sozinha. Nós teríamos que estar tendo a reforma da Previdência junto com a reforma fiscal, que seria uma das mais importantes, porque ela caminharia em conjunto, sim, com a Previdência, embora haja um discurso do governo federal no sentido de que uma coisa de cada vez, a Previdência ela é casada com o tributo, com a reforma tributária. Eles deveriam caminhar completamente juntos. O ajuste de orçamento estaria também nessa questão tributária, porque cai muito nessa situação. Eu, por exemplo, na minha casa eu não utilizo sistema de ensino público, a escola da minha filha é paga, eu uso o plano de saúde, então eu uso muito pouco do Estado para eu ter tributação sobre aquilo que eu uso, se a gente for parar para ver. Por quê? Porque se eu também não tiver uma escola particular, infelizmente a gente chegou no ponto que a escola não atende. Se eu não tiver um plano de saúde, posso ficar com a minha filha no corredor de um SUS e não ter condições dela ser atendida. Trabalho para ela poder ter essa segurança. E sei de tantas pessoas que infelizmente não têm essa condição e ver perder um filho num corredor de um hospital sem atendimento. E ainda assim, com uma carga tributária tão grande como a gente tem, a gente não tem a assistência que deveria. Infelizmente. Infelizmente. Bom, nós temos aqui também a pergunta da Rô. Ela gostaria de saber o seguinte: se a pessoa aposentada por invalidez pode, pelo menos, trabalhar assim numa empresa, em casa? De forma alguma, De jeito nenhum? De jeito nenhum. Nem vender docinho em casa não pode, tá? Vamos ser bem assim, para ficar até bem claro. O que acontece? A aposentadoria por invalidez ela é concedida para a pessoa que é tida, né, como total e permanentemente incapacitada para o trabalho, ou seja, ela não consegue exercer nenhuma atividade laborativa. Por mais que a aposentadoria por invalidez, o valor seja ínfimo, né, a gente entende que não dá para sobreviver, às vezes, com esse benefício concedido, ele te impede completamente o exercício de outra atividade laborativa. Se o INSS tomar informação que a senhora, por exemplo, que a pessoa que estiver recebendo aposentadoria por invalidez está fazendo brigadeiro para vender, por exemplo, vai ser denunciado no INSS e vai perder a aposentadoria por invalidez e pode sofrer um processo, inclusive, determinando a restituição desses valores porque recebeu de maneira indevida. Então, não pode. A aposentadoria por invalidez é para aquela pessoa total e permanentemente incapacitada para o trabalho e não pode exercer nenhum tipo de atividade. O mesmo vale para o auxílio-doença. O auxílio-doença é para a pessoa total e temporariamente incapacitada, é uma pessoa que pode ainda retornar ao mercado de trabalho depois de recuperar das suas condições de saúde, e no período do recebimento desses benefícios não pode haver nenhuma atividade laborativa. Se houver, corta o benefício e a pessoa só fica com aquela remuneração vinda da atividade exercida. Muito bem. Várias informações para você, muitas orientações, inclusive, que a doutora Tânia está trazendo para a gente. A gente vai para o comercial e volta daqui a pouco. Antes eu quero falar do Rei dos Sofás, também aqui no canal aberto, agora em Poços de Caldas, o Rei dos Sofás. Lá você vai encontrar o modelo ideal para a sua casa. Lindos estofados com beleza, qualidade e ótimos preços. Vá conhecer o Rei dos Sofás, no início da Avenida Monsenhor Alderige, no Jardim Country Club. Um abraço para o Fabiano e toda a equipe do Rei dos Sofás. Também junto com a gente, Palácio dos Fogões. Está precisando de gás? Acabou seu gás aí?
Complicado, hein? Foi fazer um almoço e acabou. Liga no Palácio dos Fogões e Castelo Gás. Agora unidos para um atendimento ainda melhor em toda a cidade. O seu gás chega na hora, sem demora. É só ligar e pedir 3722-3277 ou 0800 283 3277. Palácio dos Fogões e Castelo Gás. Rapidez e eficiência à sua disposição. Está precisando de uma moradia própria? Quer comprar um imóvel, um apartamento? Volpim Construções. Ou você que quer construir também, pode dar uma ligadinha para o Volpim. A Volpim Construções tem uma equipe à sua disposição para reformas e construções. Precisou? É só chamar o Volpim 99939-7077. E já estão quase prontas as 2 unidades para você morar com conforto e segurança no Jardim Hortênsias. Fale com o Volpim 99939-7077. Olha só, Ivonete, belos empreendimentos, hein? Lindíssimos, olha aí, já está sendo feito também a jardinagem, né? Realmente está ficando muito bonito. E semana que vem a gente traz fotos novas do local. Com certeza. Intervalo bem rápido. A gente volta já. Enquanto isso, você pode ir participando com a gente. Fique à vontade na nossa programação. Tá bom? Até já. Estamos de volta aí na sua tela, Óticas Deville. E continua a mega promoção da Óticas Deville, viu? Descontos de até 70% em óculos de sol, as grifes e marcas mais famosas com preços incríveis. É hora de aproveitar. Óticas Deville, Avenida Gentil Messias, bem pertinho da Unimed. Junto com a gente também a construtora Etapa. Muitos parceiros também apoiando aqui a TV Postos, apoiando o canal aberto. A construtora Etapa tem mais de 40 anos de tradição nos segmentos de pavimentação asfáltica e terraplanagem. A Etapa garante a estrutura da sua obra. Qualidade absoluta no fornecimento de concreto usinado. Qualidade, pontualidade e agilidade no fornecimento para qualquer porte de obra. Faça o seu orçamento pelo telefone 3729-6724. Pessoal do Jardim Daniele, na zona sul de Poços de Caldas, reclamando demais da infestação de bichos. Terrenos, lotes que estão lá com mato alto, dificultando e atrapalhando muito os moradores que moram no Jardim Daniele. A Ludmila Ramos ela e o Silvano Alves foram até o local para acompanhar a reivindicação desses moradores. Os moradores do Jardim Daniele, que fica na zona sul de Poços, estão indignados com as condições do bairro, que tem mais de 10 anos e desde a fundação dele até hoje pouca coisa mudou. Para começar, as ruas não têm placas de identificação. Tivemos dificuldades para encontrar o bairro. Os moradores já pediram para a prefeitura a colocação das placas nas ruas do bairro. Esse bairro é novo, tem uns 10, no máximo 11 anos. E a gente já pediu, já foi na prefeitura, eu já protocolei e eles não colocam a placa aqui, não adianta. Nós já fomos atrás várias vezes. Além disso, os moradores estão pedindo faz tempo a limpeza de um terreno que fica perto da rua Wilson Santos Duarte. Muito mato, muito bicho, tá muito difícil para nós aqui. Aí eles falam que vão vir dar uma olhada, fazer uma manutenção, mas nunca vem. Não vem, não. Nós ligamos na Secretaria de Serviços Públicos e na terceira tentativa a funcionária atendeu a nossa ligação. Se for particular, a gente notifica primeiro e espera eles fazerem a limpeza. Entendi. Tem um prazo de 10 dias para eles fazerem a limpeza. Ficaram de mandar uma equipe para verificar se o terreno é particular ou pertence à prefeitura. Pediram um prazo de 1 semana. Além de todos os problemas que os moradores aqui do Jardim Daniele, na zona sul da cidade, estão enfrentando, a rua Wilson dos Santos fica em frente a esse matagal. E os moradores ainda têm um outro problema, que é utilizar a unidade básica de saúde, o PSF, que fica do outro lado no Jardim Esperança. E para eles chegarem até lá, eles têm que atravessar todo este caminho, que leva mais ou menos uns 2 quilômetros. Não tem como passar pelo caminho improvisado, além do mato alto que toma conta do local, o perigo é constante. Está aparecendo muito bicho nas nossas casas, tem cobra, escorpião,
aquelas aranhas tarântula, e a gente tem criança em casa, as crianças são pequenas, até pra gente tá perigoso. E a gente já reclamou desse matagal, até ratazana aparece dentro da casa da gente. E nada é feito, e a gente tenta ligar lá na prefeitura, não dá certo também, sempre tá mudo o telefone deles. A gente queria que alguém tomasse uma providência, porque do jeito que tá muito difícil. Não está dando nem para ficar dentro de casa mais, por causa dos bichos que estão aparecendo. Nós estamos em uma outra região da cidade, desta vez aqui no bairro Santa Maria, na rua Jorge Palmério Pereira. E por aqui, as queixas são muito parecidas com os dos moradores da Zona Sul. Olha, tem este terreno que toma toda a rua. Se não bastasse tudo isso, muito mato alto e as árvores estão invadindo a via. Além disso, os moradores estão preocupados com a infestação de aranhas que estão entrando dentro das residências. Foram 14 tarântulas dentro da minha casa que nós matamos. E como o pessoal da produção pôde ver, na rua aqui, nós achamos na porta de outros vizinhos também tarântulas mortas. Eu cheguei a chamar os vizinhos, todo mundo falando isso. Ontem eu peguei 2 na minha casa, matei uma hora que eu estava entrando. Então não é só na minha casa que é parede e meia, mas que todo o bairro está tendo uma infestação das tarântulas. A casa da Elisa fica ao lado do terreno que está comprometida. O muro está com rachaduras e com trincas. A preocupação é que o muro possa cair. Além disso, os moradores pedem a limpeza do único bueiro que fica na rua, que construa uma calçada em torno deste terreno. Não temos calçada, é outra coisa que eu questiono sempre para eles fazerem a calçada, porque aí o mato já ficaria lá para dentro, não no meio da rua, né? Que hoje está atrapalhando até para os carros passarem, porque com a chuva de final de semana, justamente, com a chuva caiu uma árvore que está aqui atrás de nós. E então ficou bem caótico a rua, certo? Então teria necessidade de fazer uma calçada para poder estar dando uma boa limpada, que aí as crianças até poderiam aproveitar a área de preservação, poderiam brincar, se fosse um chão limpo, é isso que a gente sempre pede. Uma situação muito complicada, porque os moradores não podem continuar nessa situação aí, né? Porque essas aranhas tarântulas aí que foram faladas na reportagem, aquelas aranhas nojentas, peludas lá, que eu tenho pavor daquilo. E são perigosas, tem alguns tipos que são perigosos aí, podem levar até a morte se tiver uma picada. Então, os moradores não podem viver nessa situação, correndo risco, crianças perto desses lotes, e agora a prefeitura criou uma equipe aí, uma equipe a partir de maio, vai ter uma equipe somente para fiscalizar esses lotes em todas as regiões da cidade, leste, oeste, zona sul, né, para poder avaliar se esses lotes são da prefeitura, se for de propriedade da prefeitura, tem que ser limpo imediatamente. E é um trabalho que a Secretaria de Serviços Públicos faz diariamente com as equipes em todas as regiões. Se não for da prefeitura, o proprietário do terreno deve ser notificado, para murar esse lote, fazer a capina e fazer a manutenção, deixar a calçada bonitinha, em ordem. Se essa pessoa não fizer isso, pode ser multada. A multa aí é mais de R$500. É R$550 se o problema não for sanado por cada infração. Então cabe você também fazer a denúncia junto ao setor de fiscalização da Prefeitura de Poços de Caldas. Liga lá, passa o endereço, tem um lote aqui que está com problema, mato alto, muitos bichos, e essa equipe vai até o local e analisa se for da Prefeitura. Será limpo, se não for, esse proprietário será notificado, tá bom? Ivonete, perguntas aqui, a gente está conversando com a doutora Tânia, falando sobre diversos temas, aposentadoria, diversos temas de advocacia, do direito, e a Ivonete tem algumas perguntas para a gente aqui. Temos, olha, uma dúvida constante, as pessoas querem saber quem já está aposentado ou pensionista, vão mexer ou não em alguma coisa nesse sentido? Não, por hora está todo mundo com o seu direito adquirido preservado, assim como determina a Constituição, tá? Então quem já está aposentado, quem se encontra recebendo pensão por morte não terá nenhum movimento. E uma coisa que o pessoal tem que se acalmar também, a reforma ainda é prevista, não tem nada em vigor de reforma no momento, tá? Ainda é uma discussão, né? É uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional que está sendo analisada para entrar em vigor ou não.
Então ainda não modificou nada, nós ficamos ainda com as mesmas leis vigentes, nada ainda foi alterado e também não será atingido quem se encontra recebendo benefício. Tem previsão de alteração em relação à pensão por morte no seguinte sentido: a própria pensão por morte ela já tem o seu detalhe próprio atual, ela é paga para quem comprova a dependência do segurado instituidor do benefício. Se eventualmente a pessoa deixa de ter uma dependência em relação à pensão por morte, isso já hoje, né, nas regras atuais, ela pode vir a ter o cancelamento do benefício caso ela tenha o recebimento de outro benefício que lhe garanta a subsistência. Mas isso é um procedimento longo, é algo que tem que ser muito bem comprovado. Mas do mais, né, quem já se encontra aposentado, quem já se encontra recebendo benefício, fiquem tranquilos, não entra nada dentro da reforma. A lei não retrocede. Né? Não retrocede. A lei de previdência, inclusive, ela tem esse detalhe, né, essa previsão. Ela é daqui para diante, ela nunca é daqui para trás. Como em outras leis ou não? Não, tem algumas coisinhas que retroagem. Tem alguns aspectos de leis que elas podem vir a retroagir. Não vou conseguir citar um exemplo, mas existe, né, a situação ad quem, ad qual, o status quo ante ou não, onde você tem ou não a alteração. Ivonete. Bom, nós temos aqui uma outra boa notícia, né? Na Rua Cis, nós recebemos aqui há um tempo atrás fotos de um terreno cheio de garrafas, né? De muito lixo, inclusive naquele local. E nós recebemos aqui na última sexta-feira também o Jorge Lago, que ele é coordenador da Vigilância Ambiental e ele esteve nesse local e olha que bom, né? O proprietário, inclusive, desse terreno aí na Rua Cis, para cima ali da polícia, não é? Ele já atendeu a solicitação e ficamos muito felizes, né? Inclusive o Jorge que nos encaminhou essa foto, dizendo que o proprietário atendeu a solicitação, removeu todas as garrafas, evitando assim, né, a questão da dengue, principalmente. Então a gente agradece demais, principalmente quem nos encaminhou a foto antes, né, fazendo uma solicitação aqui para o canal aberto. Agradecemos principalmente ao Jorge e toda a equipe, né, da prefeitura aí, que também esteve por lá, e principalmente ao proprietário do terreno que entendeu, compreendeu e atendeu a solicitação. Evitando aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti e também evitando tomar uma multa, né? Que eu acabei de falar aqui. Então, se não limpa, se não vai até o local e resolve o problema, é passível de multa e a multa é mais de R$500. Perguntas para a doutora Tânia? Ivonete? Temos, mas antes temos também essa reclamação aqui do Aldri Rogério, que nos encaminhou essas fotos. Ele pedindo, né, que lá no bairro Santa Ângela, como estamos vendo aqui, para que seja também tampado esse buraco. É na rua Manuel Luiz Zuanella. Então, a gente pode observar que é um buraco bem grande, não é? Realmente precisando aí de uma providência no bairro Santa Ângela. Com certeza, a gente já vai encaminhar, inclusive, para o secretário de Projetos e Obras Públicas, Luiz Fernando de Matos Cortesano, para resolver essa questão aí. A gente sabe que a Prefeitura tenta de todas as formas atender essas reivindicações, principalmente de buraco. Em toda a cidade está assim, viu, Aldri? Muito obrigado pela participação. Não é só aí é Santa Augusta, né? Santa Ângela. Santa Ângela, Santa Augusta, na Zona Sul também está complicada a situação. Muitas regiões da cidade, o período chuvoso acabou de finalizar, né? E a gente percebe aí muitos buracos mesmo em todas as vias, praticamente na maioria das vias de Poços de Caldas. Então é uma questão que precisa ser melhor observada, com certeza, sim, pela Prefeitura de Poços. Nós temos aqui também uma oportunidade de trabalho. Você que é profissional aí da beleza, né, estão precisando de um cabeleireiro ou cabeleireira lá no Salão do Tiago e da Cris. É no Estúdio 7, que fica na rua Prefeito Chagas, 305, no edifício Manhattan. Assim que você entrar, é a última sala, né, bem no térreo mesmo. Você pode falar direto com o Tiago ou com a Cris, são ótimos profissionais e estão precisando de um cabeleireiro ou uma cabeleireira. Eles que também mexem aqui no cabelo das meninas da TV Poços. Ó, a Ludmila Ramos aí, Ivonete acabou de aparecer também, aí a Ivonete fazendo maquiagem. Rapaz, eu vou lá cortar o restinho de cabelo que eu tenho, viu? Será que dá para passar uma maquininha lá? É o Éder, né? É Tiago. E também a Cris. E o telefone é 3721-2335. Você que está precisando de um emprego, né? Basta você ir lá, conversar com o Tiago lá e tentar essa oportunidade aí. Não pode ficar esperando. É uma oportunidade, na verdade, que está caindo do céu. Para você que trabalha com isso, que está desempregado. Hoje a gente está com mais de 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Então a gente tem que
dançar conforme a música muitas vezes, não pode ficar escolhendo muito não, infelizmente tem isso, né? Muitas pessoas que acabam se acomodando, falando, eu quero um serviço que trabalhe de segunda a sexta, 6 horas por dia, com vale alimentação, com vale refeição e um bom salário. É complicado, né? Então, aproveite essa oportunidade aí. Outras participações, Ivonete? Olha, o Alberto, ele comenta que está aposentado, já há 2 anos que ele parou de trabalhar. Ele pergunta se há a possibilidade de se fazer uma recontagem no salário. Bom, Alberto, essa recontagem, né, seria aquela questão da desaposentação. Então, eu me aposento, continuo trabalhando depois de aposentado e tento trazer para dentro desse benefício que eu recebo as contribuições que eu fiz depois de aposentado para aumentar o valor do meu benefício. Não é mais possível fazer esse tipo de pedido. Em outubro de 2016, salvo engano, o STF já julgou esse assunto, né, colocou uma pá de cal nesse assunto sobre a desaposentação, impedindo que os brasileiros no regime geral de previdência tenham acesso a esse tipo de recontagem, né, de acréscimo de benefício para tentar uma aposentadoria melhor. Não tem possibilidade dessa recontagem, não há possibilidade de você trazer essas contribuições vertidas depois da sua aposentadoria para dentro do benefício. As contribuições que o senhor colocou no regime geral de previdência, por ser sistema de repartição, entrou para todo mundo. Então, o senhor contribuiu para manter os outros benefícios, não o seu próprio, né? Então, não tem como realmente aumentar o valor do seu salário de benefício. Bom, vamos seguindo. O Cláudio, aqui do bairro Vila Cruz, ele gostaria de saber o seguinte: ele nunca contribuiu com a Previdência, né? Ele tem 42 anos já. Ele quer saber como que ele vai se aposentar um dia. É através da contribuição ou tem que esperar realmente o tempo aí passar? Bom, Cláudia, como a gente comentou agora há pouquinho aqui, não existe aposentadoria sem contribuição, tá? Se você não contribuiu para o INSS, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não tem direito à aposentadoria por idade, invalidez ou auxílio-doença. O único benefício que o senhor teria acesso, né, do INSS sem contribuição é o LOAS, né, que é a íngua de pescoço que eu costumo dizer, que o senhor teria direito a receber com 65 anos de idade e comprovando condição de miserabilidade, ou seja, que não tenha renda nenhuma para recebimento desse benefício. Ele não é aposentadoria, é um amparo assistencial, ele é pago um salário mínimo por mês, não dá direito a 13º e não institui direito de pensão por morte. Para o senhor poder ter direito a se aposentar, o senhor teria que contribuir ou por 35 anos, fazer 35 anos de recolhimento para o INSS, e se aposentaria por tempo de contribuição, ou a aposentadoria por idade, 65 anos de idade e 15 anos de recolhimento. Como o senhor se encontra já com 42 anos de idade, se o senhor iniciar as contribuições agora, o senhor tem direito, no futuro, aos 65 anos de idade, de se aposentar na modalidade de aposentadoria por idade. Então, o ideal é o senhor já comprar um carnezinho, iniciar a contribuição, se filiar junto ao INSS, ter a sua qualidade segurada, contribuir na regra atual, né, pelo mínimo de 15 anos de contribuição e se aposentar por idade aos 65 anos. Se passar a reforma na proposta que é prevista hoje, esses 15 anos passariam para 20 anos de recolhimento, tá? Bom, a gente segue então, temos a participação agora da Maria, ela comentando aqui que o esposo vai completar 55 anos esse ano e 35 já de contribuição. Ele consegue se aposentar por tempo de serviço? Bom, Maria, ele tendo os 35 anos completos, né, de contribuição, ele se aposenta por tempo de contribuição, independente da idade. Né, a idade aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, ela atrapalha ou beneficia em relação ao fator previdenciário, né, para dizer a questão do valor do benefício. Mas ele atingindo 35 anos de contribuição, de carnê recolhido ou de registro em carteira, ele consegue o recebimento da aposentadoria por tempo de contribuição. E como ele já se encontra, né, em vias de completar esses 35 anos, se passar a reforma, ele entra dentro das regras de transição que o governo prevê, né, para a modalidade do benefício dele, porque ele se encontra próximo a se aposentar. Bom, a gente segue aqui com mais uma pergunta. A pessoa quer saber o seguinte: o nome dela está no protesto, foi até o cartório, eles olharam para ela, né, procurou a firma, mas ela comenta aqui que falou que gostaria de quitar essa dívida, foi no ano de 2015, porém a firma já faliu, ela não sabe como fazer para poder tirar o nome do protesto. Bom, quando tem essa questão de falência da empresa, né, precisa tentar fazer a localização de quem foi o responsável legal dessa empresa. Para que ele dê um termo de quitação, né, para que você possa apresentar para fazer a baixa do protesto, ou que pelo menos você consiga acionar judicialmente para que seja feita a declaração de baixa por conta de não conseguir fazer o pagamento, ou até mesmo para depositar em juízo o valor do débito.
De qualquer maneira, o ideal é você procurar um advogado da sua confiança que possa estar te assessorando em relação a esse assunto. Caso você não tenha condições de contratar um advogado, né, não tenha como pagar honorários de advogado, existe a Defensoria Pública, que atende na Avenida Santo Antônio, número 200. Tem o SAJ da PUC também, que presta alguns atendimentos. E esse assunto também pode ser tema da termação do juizado especial. Então, se você quiser tentar procurar o juizado especial ali na Avenida da Viotone, acho que é número 749, eles podem estar te passando informações, inclusive acionando a empresa a partir direto do setor de atermação do juizado. A gente falava no bloco anterior sobre a diminuição de carteiras assinadas no Brasil, né? Muitas pessoas que hoje trabalham de forma terceirizada, contratos de trabalho, sem ter o registro na carteira com os seus direitos. O que você aconselha, doutora, para quem trabalha, por exemplo, sem carteira assinada, abre um MEI ou imprime o carnê, vai ao INSS, emitir o carnezinho para pagar e contribuir mensalmente? Exatamente. O que seria melhor? É o que a gente estava dizendo, né, Matheus? É a educação previdenciária, em primeiro lugar. É a pessoa se tornar responsável pelas suas próprias contribuições. Às vezes, prefere trabalhar sem registro em carteira, porque o salário, às vezes, pago é maior. Enfim, essa informalidade que, infelizmente, o Brasil já se tornou um chavão, né, de possuir. Então, assumir essa responsabilidade. Retira um carnê, faz a contribuição como autônomo, dependendo do tipo da atividade, se ela se enquadrar dentro dos requisitos legais, fazer o recolhimento pelo MEI. O MEI, salvo engano, ele está chegando a R$ 54,00 o valor da contribuição, é o valor do INSS e Fundo de Garantia em conjunto, só que tem um limite de renda anual, né, que a pessoa não pode ultrapassar para ter direito ao MEI. Realmente, assim, é correr atrás dos seus direitos para adequar as suas condições de contribuição, né? Não permanecer nessa informalidade e não aguardar que no futuro o governo vá te assistir, porque não vai. Quem não contribui para o INSS, quem não se filia, quem não tem qualidade de segurado, não recebe benefício. Tem que colocar isso em mente, as pessoas têm que aprender isso. Não adianta falar, mas depois eu consigo com 65 anos o LOAS. O LOAS é um dos pontos da reforma. Eles querem alterar o LOAS, que aí a pessoa, ao invés de 65 anos de idade, poderia conseguir aos 60 anos, só que o valor de R$ 400 por mês. Não é nem um salário mínimo. Então não é uma garantia para ninguém o recebimento desse LOAS, porque ele não é aposentadoria, não é um benefício de aposentadoria. A pessoa ela tem que realmente se educar nesse ponto. Dependendo da situação, retira o carnê, faz a contribuição como contribuinte facultativo. Eu me encontro desempregado, não tenho condições de estar trabalhando. Contribui com 11% do salário mínimo. Tem a contribuição da dona de casa, que é aquela modalidade especial de 5% do salário mínimo, desde que a mulher ela esteja num grupo familiar que o salário não ultrapasse 2 salários mínimos, esteja inscrita em algum dos planos do governo federal no CRAS, ela tem direito a fazer a contribuição sobre 5% do salário mínimo, a dona de casa. Então é aquela história, se informar. Inclusive o INSS está lá para isso. Eles estão lá para prestar esse tipo de informação, para preencher carnê, para dizer qual a modalidade que você deve contribuir e a pessoa começar a retirar o carnê e contribuir por conta, a partir do momento que não tiver o registro em carteira. Você perde benefícios, perde direitos, né? Está sem a carteira assinada, férias, 13º, aí já não tem, né? Já não tem. Agora, no caso do INSS é mais grave ainda, porque às vezes você está trabalhando. Eu falo que a gente tem muito tempo de serviço e pouco tempo de contribuição. Porque muita gente que já trabalhou anos e anos na vida sem contribuir para o INSS, a hora que chega lá, trabalhou uma vida inteira, 30, 40 anos, tem 15 anos recolhidos. Trabalhou a vida toda. Né? Não é tempo de serviço que determina, é tempo de contribuição. E tem aquele percalço pior. Às vezes está atravessando a rua aqui, sofre um atropelamento, precisa de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, porque já não vai conseguir mais trabalhar. Se não tiver qualidade de segurado, não recebe benefício. Então tem que prestar atenção nesses detalhes. A partir do momento que você não se encontra filiado ao INSS, contribuindo para o INSS, você está perdendo direito a benefícios. Com certeza. Intervalo bem rápido, a gente volta já. Antes eu quero falar para você do Posto Alto da Serra. Lá tem combustível da melhor qualidade e com preço muito acessível, tá? No Posto Alto da Serra você encontra, como eu disse, combustível da melhor qualidade com preço imbatível. Só no Posto Alto da Serra você tem aquela ducha exclusiva, aquele cafezinho, um docinho para as crianças. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho, a sua melhor opção. Junto com a gente também a Bruna Pou, a Bruna que
é o paraíso da moda, né, Ivonete? A Ivonete conhece e muito bem todas as roupas vendidas aí pela Bruna Paul. Qualidade, né, Ivonete? Com certeza, viu? E esse daí é a coqueluche. Chegou esse vestidinho para usar com tênis, maior sucesso da coleção Outono e Inverno da Bruna Paul. Portanto, você também pode dar uma chegadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem roupa para todos os estilos, né? Todos os gostos e também para todos os bolsos. Modelos aí, confecção própria, também garantido um preço super acessível. Vá conhecer os últimos lançamentos da moda feminina da Bruna Paul. Rua Mato Grosso com Francisco Salles, bem pertinho do Bondinho. Intervalo rápido, vamos ver como está João Pinheiro, Rosemiro, para a gente mostrar para o pessoal, muito tranquila até demais. Então dá para o pessoal, você que vai sair para almoçar, você que está voltando do almoço, pode pegar João Pinheiro, que o trânsito está bem tranquilo. A gente volta já com mais um bloco do programa Canal Aberto. Você pode guardar móveis e mercadorias em geral, total segurança e preço super acessível. Fale com o Rodolfo Herrera, 3721-4767, Guarda Móveis, Rua Lázaro Antônio Maretti. Estreando com a gente também tem a Tem Total Móveis, também apoiando o programa Canal Aberto. Tem Total. Confira nossa promoção da semana aí, ó, Tem Total Moda Casa, viu? Travesseiro matelado R$19,90, almofadas a partir de R$9,90, cobertor casal R$69,90, manta casal R$39,90 e manta king R$49,90. Onde fica Tem Total, Matheus? Fica lá na Rua Cis Figueiredo com Francisco Salles, em frente ao terminal de linhas urbanas. Ivonete, dou perguntas aí, as últimas perguntas para a gente encerrar o programa de hoje aqui para a doutora Tânia. A gente traz a pergunta da Deise. Ela disse que um irmão, né, um dia desapareceu quando estava trabalhando e em outro estado, isso já há 30 anos. Nunca mais eles ficaram sabendo dele. Eles querem saber o seguinte, a empresa fica responsável por esse funcionário? Os irmãos têm direito ou não em alguma coisa sobre o tempo de trabalho dele? Ele era solteiro. Era solteiro. Deise, a questão é a seguinte, num desaparecimento há 30 anos, em primeiro lugar, vocês têm que adotar procedimentos civis de declaração de ausência ou até mesmo morte presumida, né? Então tem que entrar com um procedimento civil, né, para poder regularizar essa situação dele, para depois poder ser exigido qualquer tipo de pagamento pela empresa. Se por um acaso ele desapareceu trabalhando, ficar comprovado algum tipo de acidente de trabalho, poderia ter a responsabilidade da empresa sim, né? Precisaria avaliar melhor essa situação para poder te dar uma resposta com um pouquinho mais de clareza. Mas o ideal, como já se deu 30 anos desse desaparecimento, seria interessante vocês procurarem um advogado da confiança de vocês, para que sejam adotados os procedimentos para morte presumida, declaração de ausência, para efeitos jurídicos e legais, né? Para que isso produza algum tipo de efeito. Bom, a gente segue aqui, a Eliandra quer saber também da doutora Tânia sobre insalubridade, se ainda existe nessa nova lei trabalhista, né, se ainda vale para abatimento nos anos para poder aposentar. Sim, Eliandra, na realidade não chega a ser a insalubridade, né, é a atividade especial, né, a parte da trabalhista da insalubridade e periculosidade é uma coisa. Para a aposentadoria, ela é chamada de atividade especial, quando a pessoa comprova que estava exposta, né, a agentes nocivos à saúde ou à vida e em limites acima do limite de tolerância, né. Ainda vai estar previsto na reforma, mas vai haver alterações. Aqueles 25, 20 e 15 anos que são exigidos hoje, né, para tempo de contribuição, vão aumentar, vão ser exigidos mais tempos de contribuição para que a pessoa tenha direito a essa aposentadoria. Mas a aposentadoria especial ela ainda está prevista dentro dessa proposta de reforma. O Norberto, ele comenta aqui, se a viúva que recebe pensão, quando ela é registrada no trabalho ou quando se casa novamente, ela perde essa pensão ou não? Por hora ainda não, Norberto. Né? A previsão da lei ela é o seguinte, eu posso receber a minha pensão por morte, posso trabalhar e posso me aposentar. Né? A pensão por morte ela é um benefício, a aposentadoria é outra. No caso do casamento, também não cessa a pensão por morte, exceto se o novo marido vier a falecer, ela não vai acumular duas pensões por morte, ela vai ter que optar por qual for maior, né, qual for o melhor benefício.
mas a aposentadoria e pensão por morte continua sendo possível a acumulação. A proposta da reforma é que não seja mais possível essa acumulação. A pessoa ela vai escolher entre o benefício maior e um percentual do valor do benefício menor. Aí ela vai receber essa aposentadoria não de duas formas, ela vai receber um benefício só, que será o benefício maior acrescido de um percentual do benefício menor. O Rivelino também, ele comentando aqui que trabalhou na época de 90, né, com carga perigosa. Ele quer saber o que foi retirado ou não, se ainda continua essa questão de carga perigosa, porque antigamente tinha uma porcentagem, né? Trabalhava 1 ano e ganhava 4 meses. Isso, é a questão da aposentadoria especial que a gente comentou agora mesmo, Rivelino. Ainda está tudo normal, ainda não modificou nada, tem que fazer a comprovação que a pessoa que se encontrava exposta, né, a agente nocivo à saúde acima do limite de tolerância, para ter direito a essa conversão do tempo comum, né, do tempo especial em comum, com um acréscimo de até 40% do tempo em relação ao período que trabalhou em atividade especial. Doutora, a gente agradece muito, viu, a sua participação aqui. Muito obrigado por mais uma vez atender o nosso convite para estar aqui na TV Postos, tirando todas essas dúvidas e dando também essas orientações, viu? Imagina, Matheus, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre enorme estar aqui com vocês e sempre que possível e sempre que me convidarem eu estarei por aqui. Ivonete, muito obrigado, até amanhã. Eu que agradeço, Matheus, um grande abraço. Doutora Tânia, tudo de bom? Lembrando a você, muitas perguntas realmente ficaram para trás, mas todo mês a doutora Tânia está aqui conosco, já está intimada a estar aqui conosco, viu? E até amanhã, se Deus quiser, no canal aberto. Muito obrigado você pela audiência, viu? Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia com outro tema, outra entrevista e mais informações para você que acompanha a TV Postos. Tchau, tchau.